Bem-vindos ao Historizando. O nosso assunto de hoje são as invasões francesas na colônia brasileira. Então, vamos continuar a série sobre colônia. E para você não perder nenhum vídeo sobre essa série e outros, já se inscreve no canal. Falando da invasão francesa, a gente tem que entender que no período pré-colonial, Portugal não estava tão interessada assim na colônia brasileira, mesmo porque Portugal estava preocupada realmente com o comércio com as Índias, com as especiarias. E a gente tem que lembrar também do Tratado de Tordesilhas, que dividia as conquistas entre Espanha e Portugal. Mas será que os outros países vão aceitar numa boa e de braços cruzados essa divisão? É claro que não. E aí a gente começa a falar da França, que então desde o princípio vai tentar relacionar com os nativos, com os indígenas aqui do Brasil, para também explorar o pau-brasil, assim como os portugueses faziam. Então muitas das vezes se tinha relação entre os indígenas e os franceses. Porém, Portugal vai iniciar o sistema de capitanias hereditárias. Como a gente já viu aqui no canal, esse sistema não deu lá muito certo. Em algumas capitanias até que avançou, porém a maioria delas ficaram inabitadas. E aí que entram os franceses em 1555, formando a chamada França Antártica, que é como se fosse hoje o Rio de Janeiro, a região do Rio de Janeiro. Mas por que então os franceses, ao invés de só explorar o pau-brasil, resolvem então colonizar uma parte do Brasil? Isso se deve a conflitos religiosos que aconteciam na França. A gente tem que pensar que a Idade Moderna vai ter então um grande conflito religioso chamado Reforma Protestante, e a França também passa por esse problema. Então, católicos e calvinistas vão entrar em confronto, vão entrar em conflito. E aí, se você vê a palavrinha huguenotes, é só lembrar que os huguenotes são os calvinistas franceses. Os huguenotes então ficam sem espaço na França. A rainha na época então era católica e a obrigação então do povo francês era ser católico. Por isso, muitos desses huguenotes vão fugir para o Brasil. E aí inauguram a chamada França Antártica. Essa França Antártica vai ser na ilha da Baía de Guanabara e com isso os franceses começam a então trocar produtos com os indígenas, mais especificamente os tupinambás. E também em torno de 500 franceses vão formar essa colônia, e essa colônia em torno do protestantismo. Então a base é o calvinismo, então esses huguenotes vão conviver em conjunto nessa ilha da Baía de Guanabara. Devido ao radicalismo religioso que essa colônia vivia, já percebia-se então problemas entre os próprios franceses nesse momento. Muitos deles, inclusive, foram expulsos devido a divergências religiosas. Mas não é só isso. Portugal também vai reagir e vai mandar Estácio de Sá, o sobrinho do Mendes Sá, que era governador-geral na época. Estácio de Sá vai comandar um exército que vai conseguir, então, expulsar de vez os franceses da França Antártica. E com isso a gente tem a fundação da Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, que hoje é o Rio de Janeiro. Por isso, é a partir dessas invasões francesas que a gente tem a formação do Rio de Janeiro. Mas não é só dessa vez que a gente tem os franceses aqui no Brasil no período colonial. A gente também tem a França equinocial. Então, em 1612, aproveitando a situação de União Ibérica é justamente a união dos tronos espanhol e português. Os espanhóis vão pegar o trono português e por um determinado tempo dominar esse trono português. E graças a essa União Ibérica, inclusive, o governo francês auxilia a esses franceses a chegarem na região do Maranhão, formando a cidade de São Luís. São Luís, então, é nomeada graças e em homenagem ao rei francês da época. Mas por que especificamente o Maranhão? Os franceses, na verdade, estavam interessados, eram nas colônias vizinhas, nas colônias da América Espanhola, que tinha bastante metal precioso, que tinha prata, que tinha ouro. E é por isso que, se alojando no Maranhão, eles iam tentar interceptar navios espanhóis
com essa prata e com esse ouro. Essa intenção durou pouquíssimo tempo, já que em 1615, 3 anos depois, vai ter uma resistência luso-espanhola que vai conseguir expulsar esses franceses, porém é uma influência inclusive no nome da cidade de São Luís até hoje. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É importante refletir sobre essas questões de invasões. Invadindo o quê? E a quem? Porque, querendo ou não, o Brasil, na verdade, eram os nativos, os indígenas que moravam aqui. Inclusive, muitos indígenas tinham relações amigáveis com os franceses da França Antártica, por exemplo. Então, a gente costuma chamar de invasão porque, na teoria, já era, então, território colonizado por Portugal. Mas é importante questionar porque Portugal também invadiu um território, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, curte. Se você gostou do Historizando, se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o contato do estúdio. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.